Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso quadro O Que É O Que É. Meu nome é Wesley Williams e no Que É O Que É de hoje a gente vai falar sobre entidades e objetos de valor. O que são esses dois caras? Quais são as diferenças e para que eles servem? Então, vamos lá! Bom pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você dar um joinha aqui nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal, caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube. Agora, se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, segue a gente, @DevFullCycle. Mas agora, sem mais delongas, vamos falar rapidamente aí sobre entidades e objetos de valor. E eu quero fazer de cara um disclaimer. Esse assunto, de forma geral, ele é muito complexo e depende de muito contexto que eu poderia passar horas aqui falando para você. Mas de qualquer forma, eu quero fazer um resumão, pelo menos para você ter uma ideia geral. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender que muitas vezes a gente acaba criando software orientado a banco de dados. O que significa? A gente cria lá um model, uma entidade totalmente espelhada no banco de dados para tentar fazer e facilitar o nosso processo de persistência. Por outro lado, a gente tem que lembrar sempre, a nossa aplicação ela não veio para a gente criar bancos de dados, a nossa aplicação veio para a gente resolver problemas. O banco de dados é apenas uma forma de a gente guardar essas informações. Então, todas as vezes que você for criar sua aplicação, você tem que pensar sim nas suas entidades, são substantivos da sua aplicação que fazem parte do seu problema. Então, quando eu estou falando em pessoa, em carro, em compra, em produto, em categoria, tudo isso são substantivos que vão compor a sua aplicação. Por outro lado, esses camaradas, se você perceber, eles são únicos e por isso eles fazem parte de uma entidade. Quando a gente fala em entidade, a gente está falando em unicidade, eu nem sei se essa palavra existe, mas o que você tem que pensar é que esses camaradas, eles têm que ter uma representação única na sua aplicação. E não é à toa que toda entidade, por padrão, normalmente a gente cria um famoso ID, porque aquele ID é aquele camarada que a gente vai conseguir achar aquele determinado cara, aquela pessoa, aquele carro, aquela categoria dentro do nosso sistema. Então lembre-se, entidade, unicidade. Ele vai guardar os atributos, o estado daqueles dados, mas também essa entidade ela serve para manter as regras de negócio e garantir coesão na sua aplicação. Ou seja, toda vez que você criar uma entidade, você tem que pensar nessa entidade aqui, o que ela faz no final das contas. Tá? Caso contrário, você vai ter só um bando de getters e setters que vão servir para quê no final das contas? Você já pensou nisso? Isso aí é um assunto para outra história. O grande ponto é que, em conjunto com uma entidade, normalmente a gente tem uma coisa que a gente chama de VO, ou Value Objects, ou objetos de valor. E normalmente a gente sempre tem uma dificuldade de conseguir separar uma coisa da outra. Então vamos falar rapidamente aqui de objetos de valor e entender como que um objeto de valor se relaciona com uma entidade. Se você pensar bem, vamos imaginar que eu tenho uma pessoa, eu tenho o ID dessa pessoa, eu tenho o nome dessa pessoa e eu tenho o CPF dessa pessoa. Agora, se você pensar bem, olha só que interessante, o CPF, toda vez que a gente vai criar um CPF no sistema, sei lá, a gente fala que o CPF é do tipo string. Mas se você pensar bem, o CPF é muito mais do que isso. Você concorda comigo? O CPF ele tem uma fórmula por trás, a gente tem que validar esse CPF. Às vezes a gente quer esse CPF com pontos, com traço, às vezes a gente quer só os números. Ou seja, esse CPF ele tem diversas características que faz muito mais, que vão muito mais além do que aquela simples string. Então esse CPF, no final das contas, a gente pode considerar esse camarada como um objeto de valor, tá? Ele é uma classe que você cria especificamente para guardar um valor para auxiliar a sua entidade naquele momento. E um objeto de valor, ele normalmente tem três características principais. Um objeto de valor, ele não precisa ter um ID. Por quê? Porque esse camarada, ele é simplesmente
uma pecinha que vai se encaixar ali na sua entidade ou em alguma parte da sua aplicação. Ele não precisa ter um identificador único, a não ser que você queira tornar um CPF algo que você cadastre no sistema e você precise desse camarada como se fosse uma entidade, o que eu acho um pouco raro. Mas de qualquer forma, o que você tem que pensar é que esse CPF ele não precisa ter aquela unicidade, e por isso que ele não é uma entidade de forma geral. Uma outra coisa que você tem que se ligar é que todas as vezes que você vai criar um objeto de valor, esse objeto de valor ele vai se auto-validar. Então o valor que ele está armazenando, você pode confiar nesse camarada, porque você sabe que aquele estado, aquele valor que ele está guardando é válido. É função do próprio objeto de valor se auto-validar. Uma outra coisa que é super importante também em relação a objetos de valor é que esse objeto ele é imutável. Então, uma vez que você criou um novo CPF, aquele CPF naquele objeto vai ser aquele para sempre. Você não consegue fazer modificação. E por isso, normalmente, você cria um objeto de valor e não fica criando setters ou qualquer coisa daquele tipo para garantir que esse cara não tenha mutação. Ah, Wesley, mas eu preciso de um outro CPF porque o CPF daquele cliente mudou por algum motivo. Você cria um novo objeto de valor. Esse novo objeto de valor ele vai se auto-validar, ele vai passar por todas as regras dele e você vai poder utilizar. Diferente de entidades. Entidades, além de ter aquele ID único, todos os dados que estão guardados nela são mutáveis. A gente pode trabalhar com mudança de estado que não vai ter problema nenhum. Ela serve exatamente para isso, diferentemente de um objeto de valor. Então, normalmente, a regra que eu sigo quando eu vou trabalhar com entidades e objetos de valor é: entidades são substantivos da nossa aplicação, que esses caras normalmente eles fazem alguma coisa na nossa aplicação. Objetos de valor, normalmente eles vão ajudar e auxiliar as nossas entidades e outras partes do sistema a garantir com que eles tenham dados mais ricos, mais seguros, mais validados e de uma forma muito melhor que eles possam ser interpretados e utilizados durante a aplicação em conjunto com as suas entidades. Então, essa que era uma ideia geral que eu queria passar para você. Entidade é algo único e que você consegue achar esse camarada durante toda a aplicação. O objeto de valor vai ajudar a sua entidade a se tornar mais rica, com uma validação mais específica, imutável. Ele pode ser utilizado em vários lugares porque esse cara é imutável e ele não precisa de um identificador único. Beleza? Espero que eu tenha ajudado você nesse o que é hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.